Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Tinha tempo que eu não falava isso, tem tempo que eu não preparo aula aqui para o canal, mas eu vou aproveitar aí que tem tanta gente por aqui por causa da Olimpíada de História e vou apresentar não uma aula, mas uma coisa que eu faço em sala com os meus alunos que pode ser interessante para outros professores ou para pessoas que estão circulando por aqui conhecerem um pouco do meu trabalho. Uma ideia de trabalho que eu tive no ano passado e que foi muito interessante, rendeu bons frutos já com as minhas turmas do nono ano passado e com as turmas do nono ano esse ano, que estão fazendo a Olimpíada de História, foi um trabalho sobre a Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial, feito a partir das cartas de soldados. Então, no primeiro momento, eu apresento essas cartas para os estudantes, cartas de soldados ingleses, franceses, russos, Da experiência alemães, da Grande Guerra para o Império americanos. Russo e para a formação da União Agora, nesse Soviética, segundo momento, eles eu vão queria até entrar em fazer com contato com a vocês carta aqui, bem brasileira rapidamente mesmo, e uma, japoneses uma também. pequena leitura, conforme eu tinha prometido, de cartas de soldados russos da Primeira Guerra Mundial, da Grande Guerra. Essas Então, cartas, nesse elas contexto trazem todo, alguns até teve muita depoimentos que carta que eu fui mostram conhecendo por o causa do olhar trabalho. do Depois, povo num segundo russo em momento, relação os alunos são convidados a eles mesmos se imaginarem no contexto da guerra, não necessariamente como soldados, mas como pessoas envolvidas com a guerra em alguma medida, e eles são convidados a produzir uma carta, um material literário, eu diria. Pode ser uma carta, pode ser um diário. A criatividade dos estudantes foi uma coisa que me surpreendeu. Então, no ano passado, por exemplo, eu recebi esse trabalho maravilhoso da Laura, muita saudade da Laura, uma aluna maravilhosa, assim, que escreve muito bem, que eu tive. Então, a Laura, ela era britânica, mas ela pensou um personagem que foi uma inglesa que foi para a Bélgica trabalhar como enfermeira na guerra. Então, assim, a Laura fez toda a ficha da personagem dela aqui, a Adeline Jones William, com todas as informações, a ficha dela. E aqui ela fez um texto fazendo uma pequena biografia da personagem, tá? E depois ela escreveu essa carta quando essa enfermeira já estava detida pelos alemães, porque aí ela acabou sendo capturada na Bélgica e no primeiro momento ela cuidava dos soldados belgas, ingleses, feridos que tinham lá nas prisões dos alemães, mas ela começou a ajudar o pessoal a fugir, por isso ela foi pega e ela tá aqui na carta justamente se despedindo porque ela estava esperando para ser executada. E aí depois de ler a carta da Laura, eu escrevi uma resposta para ela aqui, como se eu fosse o responsável alemão ali pela prisão dela, que estava preenchendo um relatório assim sobre se ela deveria ser executada ou não. Então aqui eu fiz o documento e enviei para ela. Então assim, mais do que questão de nota, assim, vira uma brincadeira literária, um RPG no certo sentido. Depois eu desenvolvo mais essa ideia. Esse outro trabalho aqui, ó, que foi feito por um aluno meu também muito bom, o Sérgio, que era do nono C. Então o Sérgio produziu esse trabalho junto com o colega dele que era de outra turma, tá? Então os dois tinham o Japão, que aí uma coisa que eu não expliquei é que eu distribuo cada aluno da turma fica com um país. Então, por exemplo, a Laura lá no nono D era a Inglaterra, o Sérgio no nono C escolheu o Japão. E aí ele também fez a ficha do personagem dele, tá? Ele escreveu, no caso, várias cartas, depois é que ele passou a limpo e tudo. E o interessante do trabalho do Sérgio é que ele fez como se o personagem dele fosse irmão do personagem do colega de outra turma. Porque aí, no caso, eles tinham sido separados e estavam se reencontrando na guerra. E como eles eram de turmas diferentes, eles podiam ser do mesmo país. E aqui também, ó, eu escrevi uma resposta para ele sobre essa situação, porque aí no caso os irmãos é bem japonês mesmo, eles lutam e se matam no final, assim, ficou maravilhoso esse trabalho também. Então foi esse aqui mais um resultado assim surpreendente, muito legal do trabalho. Esse aqui é o trabalho do João Vitor,
que era do nono B, que é o irmão do personagem do Sérgio, ou seja, ele também era Japão. Então aqui ele também fez várias cartas do personagem dele, também fez a ficha do personagem e aí eles foram separados. Aí esse ano eu também desenvolvi mais o trabalho, puxei ele para o primeiro bimestre, né? Ano passado a gente fez no terceiro bimestre, e eu tô no momento justamente com um monte de trabalho já que eu recebi em vários estágios, assim, trabalhos que eu já corrigi, fiz assim as primeiras correções, então fiz alguns comentários aqui, por exemplo, aqui está um trabalho da Maria Clara, então assim, aqui no trabalho dela, ó, eu fiz alguns comentários, coisas para ela completar. Então, a carta, antes de ter a resposta, às vezes ela passa por algumas correções. Aqui, ó, o trabalho do Thales, que já está na segunda correção. Então, todos esses trabalhos que estão aqui na frente são trabalhos que eu já corrigi. Aí, por exemplo, tem um trabalho aqui legal, que é o trabalho do Rafael, que o Rafael fez o trabalho todo no formato aqui, ó, de pergaminho. Então ele fez aqui, ó, porque o dele é o Egito, tá? Que era protetorado britânico na época. Então ele colou aqui, ó, para fazer nesse formato. E aí ele fala sobre a luta pela independência do Egito e tal, a resistência contra os otomanos. Então o trabalho do Rafael aqui também ficou maravilhoso. Então o do Rafael aqui já é um que eu corrigi. Já fiz a resposta, vou entregar para ele amanhã, inclusive, mas está nessa lista aqui de trabalho que... Então, assim, tem trabalhos em vários estágios aqui, ó. Vocês podem ver que a galera queima as coisas para dar um visual antigo. Tem várias cartas sensacionais aqui. Essa carta da Bárbara, do nono B, que está sensacional. A da Bianca, que eu vou entregar. Isso aqui tudo, ó, é trabalho que eu tenho que devolver, que já estão corrigidos. E tem alguns que estão aqui mais profundo. Aqui, ó, a partir do trabalho do... Ah, esse aqui, ó, é um maravilhoso que eu recebi da Águida. Que a Águida pegou a Alemanha. Então ela fez o trabalho aqui, ó, no formato de um diário. E ela escreveu o trabalho todo em alemão, tá? Então aqui, ó, ela vai relatando a experiência da guerra no diário dela, tá? Inclusive os desenhos que o personagem vai fazer, das coisas que ele vai vendo pelo caminho. Esse da Águida ficou maravilhoso. Eu sou fã de tudo que a Águida faz. Aí aqui, ó, a carta dela, que eu também coloquei, acrescentei umas imagens aqui para dar a devolutiva para ela. Então a dela ficou bem interessante também. Tem uns aqui que eu não quero estragar a surpresa dos estudantes, né? E tem esses aqui, ó, que já estão no estágio que eu já corrigi, já fiz a resposta, já devolvi para os estudantes. Então aqui, ó, tem trabalho que vem em super envelopes. Esses aqui desse ano que já estão concluídos, que eu posso dar até uma... Esse aqui os estudantes já viram, né? Então aqui, ó, temos, deixa eu ver algum trabalho aqui. Esse trabalho da Alice ficou muito legal, porque ela pegou a Suíça e ela escreveu a carta dela como uma pessoa da Suíça que conhecia tanto gente da Alemanha quanto gente da França. Então ela tinha amigos dos dois lados da guerra. E ela faz uma narrativa, assim, a partir dessa tristeza de como a guerra é ruim, como dos dois lados todo mundo sai perdendo, que não tem ninguém certo e tudo mais. E aí eu escrevi também, ó, uma resposta, como se fosse o pai dela, que é um diplomata. Ela é filha de um diplomata, então ela está afastada da guerra, mas está lidando com a situação da guerra por conta do trabalho do pai. Então foi um trabalho, assim, que eu gostei muito, muito maravilhoso. Ó... Temos aqui, ó, vários outros trabalhos. Aqui, o trabalho da Gabriele ficou muito bom. O trabalho da Júlia aqui, ó, um belo envelope, que ela é da Austrália. O trabalho da Lívia também, perfeito, tirou 5 de primeiro. O trabalho da Nicole ficou muito bom. Tinha só uns errinhos de português que ela não quis corrigir. Esse trabalho da Samara aqui, ó, que ela pegou da China, dos chineses que foram enviados para lutar na Europa. Então, dela ficou sensacional também, já... Dei a devolutiva, ela já viu a resposta. Então, assim,
é um trabalho muito rico e, acima de tudo, a riqueza dele que eu vi é como os estudantes têm ideias sensacionais. Assim, tem o pessoal que faz lá o trabalho básico e tal, mas assim, o nível de engajamento que eu encontrei foi muito alto. E me deu assim um nível de aprendizagem. E como eu tinha mencionado, isso também está muito relacionado com meu próprio gosto por ser mestre de RPG, né? Então eu já tenho uma prática narrativa que envolve essa questão do jogo. Então vira um pouco um RPG. Eles constroem um personagem, eles contam uma história, eu me insiro nessa história e dialogo com ela. E aí a gente tem o trabalho aqui que eu não mostrei, que é o do Otton. Será que eu... Porque o Otton, do Otton, por exemplo, ele escreveu, eu dei a devolutiva, ele respondeu a minha devolutiva, e agora eu vou dar a segunda devolutiva para ele da devolutiva. Então, no caso do trabalho do Otton, talvez o trabalho que nesse sentido está mais adiantado, que está aqui na frente, já encontrei aqui o trabalho dele. O trabalho do Otton, ele é dos Estados Unidos, então ele fez tipo um soldado de elite, atirador, que vai lá e ele quer vingar o irmão que morreu e tudo mais. E aí quando ele volta da guerra, ele é convidado por um general americano para servir como mercenário na Revolução Russa, para ele agir lá contra os bolcheviques, lá como aquelas tropas mercenárias que são enviados durante a Revolução Russa, durante a Guerra Civil pós-Revolução Russa, na verdade, para apoiar os mencheviques. E aí eu mandei a carta para ele, e aí ele me respondeu a carta. E agora eu vou dar para ele a outra devolutiva, que é tipo o pagamento que ele pediu para poder ir lutar no negócio. Então, para vocês verem que é um processo assim muito, muito interessante, assim, que pode gerar coisas maravilhosas. Eu queria aqui no final ainda mostrar esse trabalho aqui, que é um trabalho que foi feito pelo Carlos, do nono C, que ele fez um trabalho sobre um rapaz com síndrome de Down, que teria ido para a guerra, assim, ele é italiano, e aí ele vai para a guerra meio como um carregador, um ajudante, todo mundo faz chacota dele, e ninguém, vai lá carregar essas coisas, mas é pela circunstância da guerra, morre o pessoal do pelotão dele, aí acabam precisando dele, e ele vai lá, salva a galera, mostra o valor, que foi uma que eu achei sensacional. Aí eu escrevi a carta para ele aqui, respondendo que ele ainda vai ver, mas como se fosse o coronel aqui, que ele vai receber a medalha e tudo. Então foi uma que eu gostei bastante também. Se alguém tiver mais interesse, eu passo um roteiro para os estudantes, mas a gente pode detalhar mais. Um grande abraço, pessoal, espero que vocês tenham gostado.